do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, um texto que fala da ceia do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios 11, 17: Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos dos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Amado Deus e querido Pai, nós te louvamos, Senhor, esta noite pela tua presença e pela tua santa palavra. Abençoa, meu Deus, cada vida de cada irmão, Senhor. Eu te louvo por cada louvores, pelas apresentações, pelas oportunidades, pelas saudações. E neste momento, Senhor, que nós vamos ouvir a tua palavra, nesses minutos, ó Pai, fala conosco poderosamente. Abre o nosso entendimento para ouvir a boa e perfeita palavra da parte do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O tema da minha mensagem esta noite é: por que participar da Santa Ceia? Por que participar da Santa Ceia? A mesa, ela já está montada aqui, a mesa já está disponível. E você vai participar logo mais da ceia do Senhor. Mas por que nós vamos participar deste momento tão maravilhoso? Quais são as razões para participar da ceia do Senhor? Antes disso, meus irmãos, eu quero entender e explicar para os irmãos rapidamente o texto de 1 Coríntios capítulo 11. Por que Paulo usou essas palavras tão duras com a igreja de Corinto? Simplesmente, irmãos, porque a igreja de Corinto era uma igreja que dava muito trabalho para o apóstolo Paulo. Era uma igreja em que os irmãos causavam divisão. Era uma igreja, sabe aquele tipo de igreja em que muitas pessoas, irmãos, têm atitudes que não são cristãs, a tal ponto que quando a ceia do Senhor era servida, uns queriam comer, uns queriam beber, tomar da ceia, tomar do pão e tomar do suco de uva antes dos outros. Ninguém queria esperar por ninguém, não havia reverência, não havia respeito. E Paulo teve muito problema com os irmãos em Corinto. Por isso que quando ele chega de uma forma mais dura para ensinar. E Paulo, meus irmãos, no seu ensinamento, em 1 Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 17 a 34, ele fala sobre o texto que nós sempre lemos quando é a ceia do Senhor.
Em especial, quando ele diz no versículo de número 28, que ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente sabe que quando a Bíblia fala a expressão homem, está se referindo tanto a homem como a mulher. Ou seja, examine o crente, o servo e a serva do Senhor a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ou seja, você na Santa Ceia, você faz aquela oração, você faz aquela reflexão, você vê aonde você errou, você vê aonde você pecou, você vê aonde você falhou, faz aquela confissão a Deus do seu pecado, e assim participa da ceia do Senhor. Não está dizendo, examine-se o homem a si mesmo e não coma, e não participe. Não, examine-se e participe, porque se nós colocarmos ao pé da letra e falarmos assim: eu não vou participar da ceia do Senhor porque eu pequei, porque eu errei, então nenhum de nós poderia participar, porque todos nós temos pecado, todos nós temos erros e todos nós temos falha. Então o que temos que fazer com os nossos pecados? A Bíblia Sagrada vai dizer que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Está escrito no livro de Provérbios. Então nós fazemos uma oração, nós fazemos uma confissão, nós pedimos perdão a Deus, e assim quer dizer o quê? A atitude. Você examinou a sua vida, fez uma reflexão com Deus, agora você participa da ceia do Senhor. Aí você vai dizer: não, mas não é assim que a Bíblia está dizendo. Mas é assim mesmo. Você pode ver que o versículo 29 vai dizer o seguinte: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernir o corpo do Senhor. Aí você vai dizer: está vendo? A pessoa não pode participar aqui se ela está em pecado, porque senão ela vai comer para a sua condenação. Mas, irmãos, o texto, o versículo 29, ele é explicado pelo versículo 30. Por isso que eu li o contexto todo para nós entendermos. O versículo 28 diz: examine-se e assim. E quando ele fala, porque o que come e bebe indignamente, a pessoa, como é comer e beber indignamente? É comer e beber sem pedir perdão pelos seus pecados, sem fazer aquela reflexão, sem fazer aquele momento de confissão a Deus, onde nós confessamos o pecado e assim participamos. Ou seja, não é de qualquer jeito. Eu confesso o meu pecado, eu peço perdão a Deus e eu participo da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor vai fortalecer a cada um de nós espiritualmente. Amém? É claro, meus irmãos queridos e meus irmãos amados, que a ceia é um culto sério, é um culto importante, tem as suas regras. É necessário que você esteja batizado, né, pastor? Que você seja batizado nas águas. Eu até separei, irmãos, que eu não tenho muito tempo para falar, para não prolongar muito, porque eu sei, irmãos, que ainda tem a ceia. E o culto de ceia, o pastor sabe que é um culto que até demora um pouquinho mais por causa da ceia, né? Mas, irmãos, eu tenho preparado aqui muitos textos para lhe mostrar na Bíblia as condições para participar da ceia do Senhor, mas eu não tenho tempo de poder ler todos os versículos. Mas rapidamente, lendo assim por cima, só para os irmãos terem um entendimento, o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor era a Páscoa que era celebrada no Antigo Testamento. Porque a ceia que Jesus ministrou foi no dia de Páscoa, ou seja, logo a ceia do Senhor era a Páscoa que era ministrada no Antigo Testamento. E a Páscoa que era ministrada no Antigo Testamento, eu vou ler rapidamente, irmãos, rapidamente. Se você quiser me acompanhar, se você for rápido na Bíblia e quiser me acompanhe, se não, apenas ouça. Mas eu vou ler aqui alguns versículos, já entrando na minha palavra, porque essa é apenas a introdução para você entender por que nós devemos participar da ceia. Êxodo capítulo de número 12. Não tem como falar da ceia, não tem como falar da Páscoa, se eu não ler o texto que fala sobre a Páscoa, que é Êxodo capítulo de número 12. Êxodo capítulo de número 12. Eu ainda não entrei porque participar da ceia. Eu estou te mostrando na Bíblia que você precisa ser batizado, tem as suas regras, tem as suas exigências para participar deste momento. Porque hoje em dia, pastor, virou uma bagunça. Hoje em dia tem igreja que serve ceia para todo mundo. A pessoa chega na igreja, nem é batizado, ainda está com a vida, ainda está bebendo, está fumando, está lá e vou participar da ceia. Não, não é assim. A ceia é tudo organizado. Você deve aceitar Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, quem aceitou Jesus se torna filho de Deus. Isso que todo mundo é filho de Deus é mentira, a Bíblia não diz isso.
Não sou eu, é a Bíblia quem diz. Só você ler na sua Bíblia. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, quando você aceita Jesus, você se torna um filho de Deus. Aí eu já posso fazer aqui um outro processo. Capítulo 3 de João fala do batismo nas águas. Nicodemos era um homem que conhecia a palavra, mas ainda não tinha uma experiência com Deus. E a nossa experiência com Deus começa no dia que nós nascemos de novo. Em João capítulo 3, Jesus fala, o importante é nascer de novo. Aí Nicodemos falou, mas como um homem pode nascer sendo velho? Ele vai entrar de novo na barriga da mãe dele e vai nascer? Não, ele não entendeu o que Jesus falou. E aí Jesus começou a ministrar para ele sobre a importância do batismo nas águas. O próprio Jesus, que é Deus, que veio a esta terra em forma humana, ele se batizou nas águas. E por que Jesus se batizou? Para nos deixar o exemplo. E a Bíblia fala que quando Jesus vai até João Batista, ele vê Jesus e fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João pregava o batismo do arrependimento. Ou seja, quando a pessoa se batiza nas águas, primeiro passo, aceita Jesus como Salvador. Depois que ela aceita Jesus, ela é batizada nas águas, é o batismo do arrependimento. E o Cordeiro de Deus, que é Jesus, vai tirar a vida de pecado daquela pessoa. Então a pessoa aceitou Jesus, se batizou nas águas, aí se tornou um crente. Aí a Bíblia vai dizer, eu já vou ler o texto, tá? A Bíblia vai dizer, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas que passaram, e eis que tudo se fez novo. Então veja a escadinha. A pessoa aceita Jesus, a pessoa se batiza nas águas, ela se torna uma nova criatura e agora ela pode participar da ceia. Amém? Isso foi só, eu dei essa volta só para poder te explicar isso. Porque hoje em dia existe igreja que não tem mais reverência com isso. Qualquer pessoa chega, qualquer pessoa participa, e não é assim. Mas vamos à Bíblia. Vamos à Bíblia. Embora eu fale da Bíblia, mas eu quero ler alguns textos aqui essa noite. Êxodo capítulo de número 12. A Bíblia vai dizer sobre a Páscoa. Embora o texto ele é muito longo, ele é muito extenso, mas na sua casa você lê do versículo 1 até o 28, que vai falar da Páscoa, mas vamos ler só alguns versículos. Vamos ler o versículo 14, Êxodo capítulo 12, versículo 14. E esse dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, o que Moisés falou aqui? Essa cerimônia que estamos fazendo aqui, esta Páscoa que estamos fazendo aqui, será um estatuto perpétuo. O que quer dizer a palavra perpétua? Eterna. Você vai entender mais para frente da palavra, o sentido dessa palavra eterna. Mais para frente eu vou ler isso para você na Bíblia, amém? Mas preste atenção no detalhe. Esse dia vos será por memória, lembrar, presta atenção na palavra, memória. E celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Quer dizer, a Páscoa que está sendo celebrada hoje, será celebrada também no futuro, com gerações futuras. Versículo 15: 7 dias comereis o pão com asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento da vossa casa, porque qualquer que comer esse pão levado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Aqui ele vai começar a falar muitas coisas, né? No versículo 16 ele fala: e no primeiro dia haverá santa convocação, e também ao 7º dia, e tereis uma santa convocação, e nenhuma obra se fará neles, senão cada alma houver o de comer. Isso somente aprontareis para vós. Observe que aqui já está dando uma pista que é a Santa Ceia. Ele fala, esse dia será o dia de celebrar algo santo, a Santa Ceia. Então ele está falando aqui da ceia do Senhor. No versículo, avançando um pouco mais à frente, nós lemos, vamos ler o versículo 48, ainda de Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, nós estamos estudando a Bíblia, que eu estou te mostrando a ceia no Antigo Testamento, que era a Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja circuncidado, todo macho,
E então chegará e celebrará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Observe bem, ele está dizendo o quê? A pessoa que quiser participar da ceia, ela deve ser circuncidada. O que quer dizer circuncidada? A pessoa passava por um processo em que ela era separada para aquele objetivo, para servir a Deus. A circuncisão no Antigo Testamento é a mesma coisa do batismo nas águas do Novo Testamento, porque o judeu, o israelita que era circuncidado, ele se tornava uma pessoa consagrada a Deus. A vida dele agora era para Deus. Depois que ele era circuncidado, agora ele podia participar da Páscoa. Então eu falei no começo da palavra que nós aceitamos Jesus, se batizamos nas águas e aí nós participamos da ceia do Senhor. Então no Antigo Testamento havia esse processo da pessoa ser circuncidada. É claro que a circuncisão naquela época era apenas para o homem, era apenas para o homem, as mulheres não eram circuncidadas. Mas irmãos, o texto do Antigo Testamento do livro de Êxodo era uma época que os costumes eram diferentes. Quando chegou nos tempos de Jesus, esses costumes foram mudados com o passar do tempo. Então vocês observaram um texto que eu li, que fala que a Páscoa seria um estatuto perpétuo, seria um dia santo. Agora vamos ao Novo Testamento, livro de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Aleluia. Lucas, capítulo de número 22. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 22. A Bíblia vai dizer no versículo de número 7. Lucas capítulo 22, versículo de número 7. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia. Chegou, porém, o dia da festa dos pães ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparemos-nos a Páscoa para que comamos. Então, qual era a ceia que Jesus estava preparando para os discípulos? A Páscoa. Versículo 8, versículo 9. E eles lhe perguntaram: onde queres que preparemos? Ele lhe disse: eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, e seguiu até a casa que entrar. E direis ao pai de família: o mestre diz: onde está o teu aposento, que eu hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então vos mostrareis um grande cenáculo móvel, e ali o preparai-vos. E indo eles, achando como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. O texto fala então que Jesus escolheu um lugar para celebrar a Páscoa com seus discípulos. Então observe que Santa Ceia e Páscoa são duas coisas que andam juntas. A Santa Ceia que celebramos hoje nada mais é do que a Páscoa que era celebrada nos tempos do povo hebreu. Aí vai chegar no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, onde nós lemos no início da palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, onde nós lemos no início, que a Bíblia Sagrada, ela vai mostrar para nós, no versículo de número 24, 1 Coríntios 11, 24. 1 Coríntios 11, 24. Aleluia. Eu dou esses segundos assim para os irmãos acharem na Bíblia, tá? Eu quero que todo mundo acompanhe comigo para não falar: está pregando heresia. Não, eu estou lendo na Bíblia que eu estou falando, amém? 1 Coríntios 11, versículo 24. Diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Lembra que eu acabei de ler essa palavra memória lá no livro de Êxodo, no capítulo 12? Então você observa que esta memória, essa Páscoa celebrada por Jesus é a mesma que está lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 12. Caminhando um pouco mais à frente na Bíblia, livro de Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2. Um pouco mais à frente. Você passa Filipenses, aí você chega a Colossenses, perto de 1 Tessalonicenses. É lá o Colossenses, no finalzinho da Bíblia. Colossenses, capítulo de número 2. Glória a Deus.
Colossenses capítulo de número 2. Glória a Deus. Aleluia. Deus forte, aleluia. Mais 3 livros. Versículo de número 11 e versículo de número 12. Colossenses capítulo 2, versículo 11 diz assim: no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por despojo do corpo da carne, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Veja o versículo 12 agora: sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão, quer dizer, uma vida sem ser batizado, da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando as vossas ofensas. Então você viu na Bíblia comigo agora que a circuncisão do Antigo Testamento é um batismo nas águas do Novo Testamento? Talvez você nunca tinha ouvido alguém pregar isso, mas estou te pregando isso essa noite. Então, para participar da Páscoa, a pessoa tinha que ser circuncidada. Para participar do batismo nas águas, para participar da ceia do Senhor, a pessoa tem que ser batizada, porque o batismo é a circuncisão. E a circuncisão, sendo o batismo nas águas, tira a vida de pecado e dá uma nova vida em Jesus Cristo. Amém? Todos os irmãos entenderam isso? Amém? Podemos seguir à frente? Tudo isso, toda essa volta que tem na Bíblia, nessa explicação, foi para te mostrar na Bíblia que para participar da ceia deve ser batizado nas águas. E ainda tem gente que faz a coisa meio bagunçada, mas não é assim não. Sei que o pastor deles é um pastor responsável, um homem de Deus, louvamos a Deus pela vida dele, e sei que há muitas igrejas, muitos pastores fazem ainda tudo corretinho, mas às vezes a modernidade está entrando em algumas igrejas, que a coisa fica meio bagunçada, não é assim? Mas tem coisas que nunca podem mudar. E o que não pode mudar? O que está na Bíblia. O que está na Bíblia não pode mudar nunca, amém? Então deve ser batizado nas águas. Agora eu vou entrar por que eu devo participar da ceia, porque isso foi só para introduzir você, para te provar biblicamente que a circuncisão é o batismo e que a Páscoa é a ceia. Todo mundo entendeu isso, amém? Agora vamos na Bíblia agora, novamente. Continuando na Bíblia, na verdade, né? Por que eu devo participar da ceia? Marcos capítulo de número 14. Primeiro motivo, porque nós vamos participar da ceia do Senhor. Aleluia. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Glória a Deus. E se você está anotando os versículos que eu estou falando aqui nessa noite, é bom. Até para você evangelizar alguém, para você até pregar depois também. Enfim, para você falar de Jesus depois para alguém. Amém? Marcos capítulo de número 14, versículo de número 22. Marcos capítulo 14, versículo de número 22. Marcos capítulo 14, versículo 22. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando, o partiu e deu-lhe e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. E disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos foi derramado. Amém? Em primeiro lugar, por que eu estou participando da ceia do Senhor? Em primeiro lugar, para ser obediente ao Senhor Jesus e à sua palavra. Jesus, ele pegou o pão, ele consagrou o pão, ele pegou o suco de uva, ele consagrou o suco de uva, não era vinho alcoólico não, era suco de uva. Que hoje em dia tem umas pessoas que ainda querem sustentar o seu vício, fica aquela palavra: mas Jesus transformou água em vinho e não sei o que lá, não sei o que lá. Irmãos, você acha que Jesus ia pecar, meus irmãos? A pessoa que bebe, a pessoa que se embriaga, ela causa confusão onde ela vai. Jesus, quando ele esteve naquela festa que ele transformou água em vinho, que a Bíblia fala, nada mais é do que um suco de uva.
uva. A gente chama suco de uva e vinho, é uma expressão, irmão. Não quer dizer que aquele vinho era alcoólico, era apenas um suco de uva e nada mais. A própria Bíblia, eu poderia ler para vocês vários textos da Bíblia mostrando sobre a questão do vinho, sobre a questão da embriaguez e tudo, que isso é pecado. Mas Jesus, irmãos, Ele transformou um suco de uva apenas. Então a ceia é feita com suco de uva, nada, não tem alcoólico nenhum, apenas um suco de uva. Mas quando ele consagra o pão e Ele consagra o cálice, Ele dá aos discípulos. E o que os discípulos fazem? Participam. Então, em primeiro lugar, porque eu participo da ceia do Senhor? Para obedecer a palavra de Deus. Se o pastor vai celebrar a ceia, nós vamos participar em obediência ao nosso Deus, esse momento tão maravilhoso que é a ceia do Senhor. Em segundo lugar, Lucas capítulo 22. Você está em Marcos? Abra em Lucas capítulo de número 22. Por que eu estou lendo tanto a Bíblia? Porque eu estou te provando o que eu estou pregando na Bíblia. O pregador deve provar o que ele fala na Bíblia. Porque se eu chegar aqui só falar e não ler na Bíblia, eu vou estar enchendo linguiça, eu vou estar inventando história. Então você pode ver que eu falo e leio na Bíblia. Eu falo e leio na Bíblia, para te mostrar na Bíblia qual é o caminho certo que nós devemos seguir, amém? Lucas capítulo 22. O versículo é o versículo de número 19. Lucas capítulo 22, versículo de número 19, diz assim a palavra do Senhor. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu aos seus... tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Em segundo lugar, porque eu devo participar da ceia? Em memória da morte do Senhor. Você viu que essa palavra memória, eu li também lá em Êxodo. O que é memória? Lembrança. Então por que eu vou participar da ceia do Senhor hoje? Lembrando que Jesus morreu na cruz em meu lugar. Lembrando que o sacrifício de Jesus me trouxe a vida de verdade. Lembrando que aquele sangue derramado é para a nossa salvação. Nós já entramos no mês de dezembro. Hoje, meus irmãos, já começamos o mês de dezembro. E tem muita gente, quase que o mundo todo, digamos assim, só vai lembrar de Jesus crucificado agora. Porque vai passar na televisão aqueles filmes de Jesus, aquelas séries de Jesus, aqueles documentários de Jesus, e todo mundo chora, coitado dele na cruz e tal, mas as pessoas não entendem o que a palavra diz. Nós lembramos de Jesus, não apenas no Natal, lembramos de Jesus o ano todo, e a Santa Ceia é para lembrar, o sangue derramado na cruz, trouxe a vitória para a igreja, o sangue derramado na cruz, comprou a nossa redenção, o sangue derramado na cruz, toda aquela humilhação que ele passou, foi para que tivéssemos vida. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz. Se hoje temos paz na nossa vida, foi porque Jesus lá na cruz comprou a nossa paz, aleluia, aleluia, pelo seu sangue e pela sua vida, nos deu a vida eterna, glória a Deus. Glória. Essa igreja está fundada, está alicerçada biblicamente. O pastor prega a palavra, os irmãos e as irmãs fazem a obra de Deus. Por quê? Porque Jesus comprou o nosso direito de fazermos a obra de Deus. Se nós recebemos o Espírito Santo e falamos em línguas, é porque Jesus deixou o Espírito Santo para nós, aleluia. Se nós sentimos a presença de Deus, é porque tudo que sentimos em relação à obra de Deus, em relação à nossa fé, é porque Jesus nos deu isso através da cruz, aleluia. Tudo é pela cruz. Tudo começou na cruz. É na cruz que a igreja traz a vitória. Nós não precisamos ter uma cruz aqui no altar grandona. Não precisa disso, meus irmãos. Porque a nossa fé não está alicerçada em um símbolo, em uma simbologia, mas está na palavra de Deus, está na fé. Eu nunca vi Jesus. Eu não sei como é Jesus. Eu não sei como o Senhor ele é fisicamente. Mas eu sei que o Senhor Jesus é vivo, é poderoso e é maravilhoso. Obrigado, pastor. Aleluia, Jesus é maravilhoso, porque na cruz nos deu a vida eterna, aleluia.
Muita gente vai lembrar de Jesus agora porque é Natal, porque é fim de ano, mas a igreja não. A igreja lembra todo mês, todo dia, toda hora. Se eu estou vivo hoje, é porque Jesus me deu a vida. Se eu tenho saúde hoje, é porque Jesus me deu saúde. Se eu prosperar, é porque Jesus me prosperou. Se a minha casa está abençoada, se eu tenho um alimento, o pão de cada dia para comer, se eu tenho uma casa para morar, tudo que eu tenho, tudo foi porque Jesus conquistou por mim. É Jesus e é Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Lembrar da morte do Senhor. Em terceiro lugar, Mateus capítulo de número 26. Volte novamente. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, aleluia. Primeiro lugar, para ser obediente. Segundo lugar, para lembrar da morte do Senhor, aleluia. Terceiro lugar, Mateus capítulo de número 26. Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo 26. O versículo é o versículo 28. Mateus capítulo 26, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados, aleluia. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Por que eu vou participar da Santa Ceia? Em terceiro lugar, para confessar que pelo sangue de Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados, aleluia, aleluia. Quando você participa da Santa Ceia, que você pega o cálice na sua mão, que você pega um pedaço de pão em sua mão, e você ingere aquele pão, você não está ingerindo apenas alimentos naturais, mas você está ingerindo algo que é consagrado a Deus, algo que vai trazer vida, edificação para a sua vida espiritual, edificação na igreja. É algo que Jesus ministrou, e Ele disse para os outros ministrarem também, fazer isto em memória de mim. Quer dizer, eu estou fazendo, façam vocês também, aleluia. Glória a Deus. Terceiro lugar, é para confessar que pelo sangue de Jesus nós temos o perdão. E a Bíblia vai dizer lá no Apocalipse capítulo 12, quando o diabo pensava em destruir a todos, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, que a igreja venceu a Satanás, venceu o diabo e os demônios pelo sangue do Cordeiro, aleluia. É no sangue de Jesus que nós temos a vitória, é o sangue de Jesus que nos garante a vitória, é o sangue de Jesus que nos trouxe a vitória, é o sangue de Jesus que abriu o caminho para a vitória, aleluia. O sangue de Jesus nos trouxe o perdão e a transformação. Em quarto lugar, 1 Coríntios capítulo de número 10. Aleluia. 1 Coríntios capítulo de número 10, um pouco mais à frente. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo de número 10. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios capítulo de número 10, o versículo, aleluia, é o versículo 16 e o versículo 17. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Versículo 16 primeiro. Porque o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão, porque o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão, aleluia. Em quarto lugar, por que eu devo participar da ceia do Senhor? Para ter comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos. A Santa Ceia é para que nós possamos viver em comunhão, aleluia. É por isso que tem muita gente, os desigrejados, que falam assim: ah, não preciso congregar, a igreja sou eu. As pessoas não entendem nada de Bíblia, não sabem nada. A Bíblia fala de comunhão. A Bíblia fala no Salmo 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E aonde que essa comunhão é representada? Na igreja. Nós somos a igreja, mas temos que congregar na igreja. Amém?
somos a igreja, mas temos que congregar na igreja. Se nós somos a igreja, espiritualmente falando, mas temos que congregar na igreja física, 4 paredes dentro do templo, temos que congregar. Nós somos crentes aqui, irmãos. Ninguém aqui é religioso e fanático doido, não. Nós somos aqui amantes da palavra de Deus, amamos o Senhor Jesus, e nós estamos unidos pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Nós somos unidos pela palavra de Deus. Eu sou unido com o pastor Denis, eu sou unido com os irmãos, todos nós somos unidos, e através da ceia demonstra essa união da igreja, aleluia. A Bíblia demonstra isso. Eu vou ler novamente, leia novamente comigo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos nós participamos do mesmo pão. Então, quando você participa da ceia, você está dizendo para Deus: Senhor, eu estou unido com a minha igreja, eu estou unido com os meus irmãos, nós estamos unidos através do sangue de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Em quinto lugar, é o antepenúltimo versículo que eu leio, Apocalipse, capítulo de número 5. Apocalipse, último livro da Bíblia. Mais fácil que Apocalipse, só Gênesis mesmo. Apocalipse, capítulo de número 5. Fiel, Jesus, tu és santo. Esse é o antepenúltimo versículo que eu leio. Depois desse, só vou ler mais 2 versículos para encerrar a palavra. Apocalipse capítulo 5, versículo de número 9. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Versículo 13, ainda do capítulo 5, versículo 13. E ouvi toda a criatura que está no céu, e ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra que está no mar, e todas as coisas que nele hão de dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dados ações de graças, honra, glória e poder ao nosso Deus para sempre. Versículo 14. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Observe que o texto fala sobre o sangue de Jesus, quando ele vai dizer no meio do versículo 9: porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus, que hoje é ministrado na ceia do Senhor, nos trouxe esse motivo para adorar a Deus. Por que eu participo da ceia do Senhor? Para oferecer a Deus gratidão, para oferecer a Deus adoração. Quando você participa da ceia, você adora a Deus, você glorifica a Deus, você sente a presença de Deus. Não é verdade, irmão? Preste atenção, quando você vem para a igreja e você participa da ceia do Senhor, você volta para casa renovado, avivado, animado. Por quê? Porque a ceia do Senhor traz aquele avivamento, traz aquela presença de Deus, aleluia. Participar da ceia do Senhor traz esta presença gloriosa, aleluia, da presença do Senhor, para oferecer esta adoração a Deus, aleluia. Em sexto lugar, volte novamente 1 Coríntios capítulo 11, mais uma vez. 1 Coríntios capítulo de número 11, aleluia. É o penúltimo versículo que eu leio, já vou encerrar. 1 Coríntios capítulo de número 11, aleluia. Glória a Deus, Senhor é santo. Glória a Deus. Em sexto lugar, por que eu devo participar da ceia do Senhor? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 26. Obrigado, irmão. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Em sexto lugar, eu participo da ceia do Senhor, porque eu sei que o meu Jesus, ele vai voltar, aleluia. É para anunciar a volta de Jesus. Foi Jesus mesmo que falou, irmãos, que um dia nós vamos participar da ceia lá na eternidade com o Senhor. Você sabia disso? Que a Bíblia diz isso? Quando Jesus arrebatar a igreja
e a igreja estiver lá na glória, na eternidade, eu já preguei aqui algumas vezes sobre o arrebatamento da igreja. Quando Jesus arrebatar a igreja do Senhor, nós vamos receber os nossos galardoadores, quer dizer, vamos receber a nossa recompensa do que nós fazemos aqui nessa terra. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que além de receber a nossa recompensa, nós vamos participar do que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. Sabe o que é a bodas do Cordeiro que a Bíblia fala? Nada mais é do que a Santa Ceia lá no céu. Veja que tremendo. O pastor vai ministrar a ceia para nós. Quando nós fomos arrebatados e nós estivermos lá no céu com o Senhor na eternidade, a Bíblia diz que é o próprio Jesus que vai celebrar um culto de ceia para nós. Já imaginou que tremendo isso? Você sentado numa mesa, não sei definir como será esse momento, mas vamos imaginar que seja uma mesa gigantesca, onde vão ter crentes de todas as igrejas, denominações, crentes de todas as épocas. Estaremos lá sentados e o próprio Jesus vai ministrar um pão, vai ministrar um cálice e vai servir para nós, para a igreja do Senhor. A Bíblia fala que o Senhor vai celebrar as bodas do Cordeiro. Até lá no céu a Santa Ceia vai existir, aleluia. Santo é o nome do Senhor, para anunciar a volta do Senhor. Ah, meus irmãos, Jesus ele está voltando. Louvado seja Deus. O arrebatamento está quase para acontecer. É tempo de nós nos prepararmos, buscarmos mais, orarmos mais, nos consagrarmos mais, participarmos da ceia, manter a comunhão, não se afastar da igreja, não se afastar da palavra, porque Jesus a qualquer momento virá buscar a sua igreja. E o apóstolo Paulo fala para anunciar até que ele venha, ou seja, participe da ceia até Jesus voltar. Aleluia. Em último lugar, Evangelho de João capítulo 6. Evangelho de João capítulo de número 6. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você percebeu que a pregação hoje não é bem uma pregação, é mais um estudo bíblico, amém? É mais um estudo sobre a ceia do Senhor. Eu senti no coração de pregar sobre isso, falar sobre a ceia do Senhor, amém? João capítulo de número 6. Em último lugar, por que eu devo participar da ceia do Senhor? João capítulo 6, versículo de número 54. Como os irmãos e as irmãs são uma igreja muito abençoada, esse versículo eu quero ler, e eu quero que você repita depois de mim. Eu leio e os irmãos repetem depois de mim, amém? João capítulo 6, versículo 54. Eu leio e os irmãos repetem. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém? Em último lugar, por que nós participamos da Santa Ceia? Porque nós temos a vida eterna. Aleluia. Louvado seja Deus. Para participar da vida eterna, veja que é o próprio Jesus que está dizendo isso. Quem come a minha carne, qual é a carne de Jesus? O pão da ceia. E bebe do meu sangue, qual é o sangue de Jesus? O suco de uva que está ali na mesa. Eu ressuscitarei no último dia. Tenho a vida eterna e eu ressuscitarei. Aleluia. Ressuscitar quer dizer, você vai estar vivo, aleluia, vai estar avivado, e na eternidade vai ter a vida eterna. Participar da ceia é questão de salvação, faz parte também do processo da salvação, aleluia. Crente salvo tem que participar da ceia do Senhor, aleluia. Então finalizo a palavra agora, só recapitulando para os irmãos. Por que eu devo participar da ceia do Senhor? Em primeiro lugar, para ser obediente ao Senhor. Em segundo lugar, em memória da morte do Senhor. Em terceiro lugar, para confessar que no sangue de Jesus temos o perdão dos pecados. Em quarto lugar, para ter comunhão uns com os outros. Em quinto lugar, para adorar ao Senhor. Em sexto lugar, para anunciar a volta do Senhor. E em sétimo lugar, para participar da vida eterna. Esse culto é tremendamente importante, porque é a ceia do Senhor. Amém? Dê um aplauso.